Você sabia que investindo apenas R$ 2.040 no nascimento do seu filho e mais nem R$ 1 durante toda a sua vida pode garantir que ele se torne um milionário quando ele se aposentar? É justamente isso que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, como que isso é possível e a importância de vocês investirem o quanto antes, seja para vocês ou para os seus filhos. Então, se vocês têm filhos, esse vídeo é feito especialmente para vocês. E se vocês ainda não têm filhos, fiquem aqui porque tem muito ensinamento valioso durante esse vídeo. Se existe um arrependimento de todo investidor que eu conheço, é de não ter começado antes. Inclusive eu me arrependo de não ter começado antes. No mundo dos investimentos, um bom resultado lá no futuro depende de três principais variáveis. A primeira delas é a rentabilidade, que principalmente no curto prazo está fora do nosso controle. A segunda delas é o tamanho dos nossos aportes, o quanto você investe todos os meses, o quanto dinheiro você manda para os seus investimentos todos os meses. E a terceira delas é o tempo, quanto tempo a gente deixa os nossos investimentos crescerem e se multiplicarem. E por falar em tempo, nada melhor do que as nossas crianças, do que um recém-nascido, do que alguém com poucos anos de vida, que tem várias e várias décadas pela frente. Para quem não sabe, eu e minha esposa, Gabriela, a gente teve o nosso primeiro filho, Noah, há alguns meses, e a gente já começou a investir para ele. E saibam, assim como eu falei no começo do vídeo, que um valor de R$ 2.040 investidos no nascimento dele, e quando eu falo reais, é só para dar um exemplo um pouco mais palpável para o pessoal que está no Brasil, mas $2.040 ou 2.040 euros, a moeda não importa, 2.040 reais, eu vou falar durante o vídeo, investidos a um rendimento de 10% ao ano, vão chegar a mais de 1 milhão. Para ser mais exato, R$ 1.356.000 quando ele completar 65 anos. E aí muita gente não consegue perceber o potencial dos juros compostos e como que a gente chega a esse número tão grande com um investimento tão pequeno. Algumas pessoas pensam, tá, mas eu vou ter que investir alguma coisa todos os meses, como que eu consigo chegar a esse número? E a realidade é que não. Se você conseguir um retorno de 10%, e eu já vou falar como conseguir esse retorno, você consegue mais de R$ 1 milhão em um período de 65 anos. E agora eu quero te mostrar os números por trás desses investimentos e como que eles evoluem ao longo do tempo. Imagine que você, no nascimento do seu filho, investiu os R$ 2.040 e conseguir um rendimento de 10% ao ano. Quando ele completar 10 anos de vida, os investimentos dele valerão R$ 5.291. Quando ele estiver fazendo 18 anos e tirando a carteira de motorista dele, ele vai ter R$ 11.342. Quando ele completar 30 anos, ele vai ter R$ 35.596. Aos 40 anos, ele vai ter R$ 92.328. Aos 50 anos, ele vai ter R$ 239.477. Aos 60 anos, R$ 621.142 e aos 65 anos, R$ 1.356.000. E observando esses números, a gente já tem um ensinamento importantíssimo. Vejam como no começo parece que os investimentos não crescem tanto, parece que eles não evoluem tanto, parece que a gente nunca vai chegar no tal R$ 1 milhão lá na frente. Vejam que nos primeiros 10 anos os investimentos crescem um pouco mais do que R$ 3.000. Se você observar na última década, da década dos 50 aos 60 anos, os investimentos crescem mais do que R$ 380.000. E nos últimos 5 anos, dos 60 aos 65, outros R$ 380.000. E o grande ensinamento que a gente tem aqui é que a gente precisa de paciência para atingir ótimos resultados. Bons investimentos levam tempo e quanto mais tempo a gente fica investido nos mercados, maior a nossa bola de neve se torna, maiores os juros compostos se tornam e maior é o efeito que a gente vê no número final. Então pode ser que você está começando agora, que você começou há poucos meses ou alguns anos e você não vê esse rendimento tão alto assim como é tão falado nas redes e você não acha que esses juros compostos realmente funcionam, mas eles estão funcionando de pouquinho a pouquinho e numa velocidade que daqui a algumas décadas você vai ver uma diferença tremenda. E uma dúvida que muita gente pode ter ao assistir esse exemplo que eu estou dando aqui é como atingir essa rentabilidade de 10%. E eu não tirei essa rentabilidade do nada, eu não inventei essa rentabilidade. Ela é justamente a rentabilidade que o S&P 500, o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, teve no último século. Desde 1921, o rendimento médio anual do S&P 500, desse índice americano das 500 maiores empresas, foi de 10,86% ao ano, ainda acima dos 10% que a gente está usando no exemplo. E lembrando que rendimento passado não é garantia de rendimento futuro. Então pode ser que esses 10% não se repitam nas próximas décadas. Pode ser que ele seja ainda maior ou ainda menor.
do que a gente teve nos últimos anos. E outro lembrete importante é que esse rendimento leva em consideração os últimos 100 anos. E nos últimos 100 anos, a gente teve crises enormes nos Estados Unidos, na Bolsa Americana. A gente teve a crise de 1929, a crise de 37, a crise de 74, a crise da bolha.com dos anos 2000, a crise financeira e imobiliária dos anos de 2008 e 2009 e a crise do Covid no ano passado, em 2020. Então, mesmo com essa quantidade de crises e tantas outras que eu não mencionei aqui, a gente conseguiu esse rendimento médio acima de 10%. E lembrando que isso não é uma recomendação de investimentos, mas você pode investir diretamente no S&P 500, esse índice que a gente está usando no nosso exemplo, que deu rendimento acima de 10% no último século, através de ativos como ETFs negociados na Bolsa Americana. Tanto o IVV quanto o VOO são dois exemplos de ETFs que seguem exatamente o S&P 500 e dão ao investidor o mesmo retorno que o índice tem. No Brasil, a gente também tem opções para você investir no S&P 500 americano, mas que não são tão ideais assim. A gente tem o ETF negociado na Bolsa Brasileira, o IVVB11. A gente tem também algumas BDRs que se expõem ao índice americano e são negociadas dentro do Brasil, mas na minha opinião, essas não são as melhores maneiras de um investidor se expor a esse tipo de investimentos. Mas esse é um assunto para um próximo vídeo. Então já aproveita e se inscreve aqui no canal para você não perder esses próximos vídeos que eu vou trazer aqui para vocês com esse tipo de informação. Outro ponto que provavelmente as pessoas estão falando, estão pensando, é a inflação. Ah, Daniel, mas 65 anos, o dinheiro não vai valer mais a mesma coisa lá na frente, né? Vamos combinar. E realmente não vai mais valer a mesma coisa. A inflação corrói o poder de compra, tanto em reais quanto em qualquer outra moeda, principalmente em reais, onde a inflação é mais alta. E justamente por isso que eu quero trazer para vocês o cálculo levando em consideração a inflação. Vejam que nesse mesmo período de 100 anos, de 1921 a 2021, o retorno médio do S&P 500, o índice das 500 maiores empresas americanas, ajustado à inflação, usando o CPI, que é o Consumer Price Index, a inflação oficial dos Estados Unidos. Para reduzir, para fazer esse ajuste, a gente tem um retorno anual médio de 7,87%. Isso é um retorno real. Então, 1 milhão que a gente está falando agora, lá daqui 65 anos, é o equivalente a 1 milhão hoje. Teria o mesmo poder de compra de 1 milhão de reais hoje. E usando esse retorno de 7,87% ao ano, retorno real ajustado à inflação, você precisaria de R$ 7.269 investidos no nascimento do seu filho para ele atingir o 1 milhão ajustado à inflação aos 65 anos. E aí muita gente pode falar, ah, Daniel, mas aí já é muito dinheiro, né? R$ 7.269, eu não tenho tanto dinheiro assim. Então vou trazer outra opção para você. Investir R$ 2.000 no nascimento do seu filho e depois investir R$ 980 por ano até ele completar 18 anos de idade. Então você estaria investindo R$ 82 por mês, depois do primeiro investimento inicial de 2.000, a um retorno de 7,87% ao ano até os 18 anos dele, e depois você não investiria mais nada para que ele se aposentasse como um milionário ajustado à inflação. E novamente, retornos passados não são garantia de retornos futuros. Eu estou trazendo esses números para vocês terem uma noção da importância de começar a investir o quanto antes. Pode ser que esses retornos sejam maiores ou menores, como eu já falei, mas dá para ter uma noção do que o tempo pode fazer com o nosso dinheiro. Uma outra observação muito importante que eu queria fazer é que se você está assistindo esse vídeo até agora e você está gostando do conteúdo dele, já deixa um like aqui embaixo para mostrar para o YouTube que tem qualidade aqui dentro e para o YouTube mandar para mais pessoas. Já a observação que eu queria fazer em relação ao tema do vídeo é que a gente está falando de investimentos na Bolsa Americana somente, no S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E é verdade que os Estados Unidos foram uma das melhores bolsas da história, uma das melhores bolsas do último século. E a gente está analisando apenas ele. Pode ser que ele siga sendo uma das melhores bolsas no próximo século, mas pode ser que não. E é justamente por isso que eu defendo tanto um investimento global, uma diversificação global, não concentrando apenas em um país, apenas em uma região, e sim em diversas regiões, em diversos países e diversas moedas, porque a gente não sabe qual será a melhor bolsa daqui para frente. E o objetivo principal desse vídeo foi te mostrar a importância de você começar a investir o quanto antes e o poder que os juros compostos e que os anos podem fazer com seus investimentos. Se você tem filhos que já estão com mais idade, que já nasceram há alguns anos, não importa o quanto antes você começar, melhor. E se você pretende ter filhos, tenha isso em mente, em abrir uma conta em uma corretora para ele e logo que ele nascer,
fazer esse investimento, que pode ser que seja significativo para você hoje, mas eu garanto que vai ser muito mais significativo, vai ser uma mudança de vida para ele no futuro. E outra observação que eu tenho certeza que vocês vão me perguntar: Daniel, mas eu posso abrir uma conta em uma corretora para o meu filho? E a resposta é que sim. Se você está no Brasil, você consegue abrir uma conta em uma corretora para o seu filho dentro do Brasil. Infelizmente, ainda não existem corretoras nos Estados Unidos que aceitem contas de menores de idade que sejam estrangeiros. Então, se você está no Brasil, busque abrir uma conta em uma corretora brasileira para o seu filho. Já se você mora nos Estados Unidos ou em outro país, esses países aceitam contas de menores de idade. Aqui nos Estados Unidos, nós optamos por abrir uma conta que se chama UTMA, para o Noah, para o nosso filho. Você também tem outras opções de contas aqui nos Estados Unidos, então se você quer saber mais sobre elas, comenta aqui embaixo que eu vou te responder e eu vou te ajudar nessa escolha. E lembrem-se, uma pequena decisão agora pode garantir um futuro próspero e muito tranquilo para as pessoas que vocês mais amam, que são os seus filhos. Envie esse vídeo para alguém que você conhece que também tem filhos, que também precisa dessa informação e que também precisa começar a investir para os pequenos, porque um pequeno investimento vai fazer uma grande diferença na vida deles e de toda a sua família. Se ficou alguma dúvida ou se você tem algum comentário a adicionar, me conta aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo.